Olá, professores! Vamos começar mais uma aula, nossa aula 2, e agora vamos falar sobre o pensamento computacional. O que é o pensamento computacional? Esse termo, gente, pensamento computacional, ele surgiu na literatura por volta de 1980, nos trabalhos de Seymour Papert, que ele fala sobre uma abordagem construcionista de educação. Anos depois, em 2006, o termo voltou a ser utilizado, ganhando muita repercussão pela pesquisadora Janette Wing, que defende que o pensamento computacional é essencial para qualquer pessoa, independente da área, e não somente para aquelas pessoas que estão relacionadas de alguma forma com a informática ou com a computação. Wing entende que o pensamento computacional se sobrepõe à abordagem meramente tecnológica, como um processo de pensamento, uma abordagem à resolução de problemas, que envolve competências que podem ser executadas pelos computadores, pelas pessoas, pelos humanos, ou uma combinação entre os dois. O pensamento computacional, ele não se fundamenta em saber navegar na internet, acessar e-mails, editar textos, planilhas, apresentações ou manipular algum artefato eletrônico. A sua importância está no processo de resolução de problemas lógicos em diversos contextos da sociedade. Então, o pensamento computacional ele pode ser compreendido como uma ferramenta para a resolução de problemas a partir da exploração dos processos cognitivos. Tais processos se relacionam com a capacidade de compreender situações propostas e criar soluções através de modelos matemáticos, científicos ou sociais, para aumentar a nossa produtividade, a nossa inventividade ou a nossa criatividade. Então, o pensamento computacional, ele contribui para o desenvolvimento das habilidades cognitivas, porque ele influencia na nossa visão de mundo e ele facilita as tomadas de decisão, desenvolvendo o quê? A autonomia, a criatividade, facilitando o aprendizado e a resolução de problemas. Outras habilidades também que o pensamento computacional estimula são a confiança, persistência, tolerância, comunicação, trabalho em equipe. Então, o pensamento computacional, ele se baseia em 4 pilares, em 4 etapas, que envolvem conhecer o problema de uma forma que facilite a sua resolução a partir da divisão desse problema, da decomposição desse problema em problemas menores, em subproblemas. Todos esses 4 pilares, essas 4 etapas, têm grande importância e elas são independentes entre si, independentes durante o processo de formulação de uma solução. Elas podem ser organizadas e resumidas da seguinte forma: decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmo, ou pensamento algorítmico. Certo? Vamos falar sobre cada uma delas, então. A decomposição. A decomposição, ela corresponde à habilidade de dividir um problema complexo em partes menores. Então, ela ajuda a diminuir a ansiedade do aluno e o medo que ele tem frente aos desafios impostos em sala de aula. A decomposição é a fase na qual quebram-se os problemas em pequenas partes, para que a sua resolução não fique muito complexa. As partes menores, elas facilitam o entendimento e a identificação de possíveis erros que não seriam enxergados se o problema tivesse completo. Um exemplo que nós trouxemos aqui da decomposição é o da bicicleta. Então, vamos supor que eu estou com um problema na minha bicicleta. Ela não está andando direito. Então, o que eu vou fazer com a minha bicicleta? Eu vou dividir esse meu problema bicicleta em partes para poder encontrar, para poder analisar cada detalhe e encontrar de uma forma mais eficiente o meu problema. Então eu vou pegar a bicicleta e vou dividir a parte do quadro, a parte das rodas, a parte da correia,
certo? Então eu vou ter uma facilidade, né? Eu vou facilitar o entendimento e a identificação do meu problema com a decomposição, certo? Após essa fase de decomposição, em que se criam problemas menores, precisa detectar os padrões ou as semelhanças entre eles, para que a resolução se torne cada vez mais fácil e ágil. Então, é através do reconhecimento de padrões que é possível simplificar a solução de problemas e replicar essa solução em cada um dos subproblemas, caso haja uma semelhança. Quanto mais padrões ele consegue encontrar, a gente consegue encontrar, mais dinâmico e rápido é a macro solução encontrada. Então, por exemplo, temos aqui um exemplo de um pet shop. Então, eu estou com um problema no meu pet shop de alergia, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar os meus animais, certo? Então, pela similaridade que eles têm. Então, eu vou separar os gatos, eu vou separar os cachorros, eu vou separar os passarinhos, certo? E assim você vai separando para melhor solucionar o teu problema. Então, agora eu vou pegar os cachorros. Então, os cachorros eu vou separar agora em relação à cor do pelo. Então, vou separar o de pelagem preta, o de pelagem branca, o de pelagem cinza, caramelos, pintados, certo? Depois disso que eu separei, eu vou separar mais um pouco, né? Pelas semelhanças, pelos padrões. Então agora eu vou separar os cachorros de pelo cinza. Então eu vou separar eles por porte médio, porte pequeno, porte grande, certo? Então o reconhecimento de padrões é isso, para depois que você separou pelas semelhanças, encontrou, né, o seu erro, o que você estava buscando, você usar isso para as próximas resoluções. Então, a gente descobriu que os cachorros de pelo cinza, de porte pequeno, possuem uma alergia e tal, certo? Outro pilar do pensamento computacional é a abstração. É um processo de separação de detalhes que não são necessários para poder se concentrar em coisas que são importantes. Então, ao classificar e ao filtrar os dados mais relevantes para a resolução dessas questões, os alunos eles são capazes de desenvolver uma análise mais crítica e atenta à essência do tema trabalhado. Então, é uma filtragem dos dados para ignorar aquilo que não é necessário e permanecer apenas com aqueles dados que são relevantes e essenciais para o processo de solução, sem perder nenhuma informação. Então, por exemplo, temos uma festa à fantasia e os critérios de entrada dessa festa à fantasia são que apenas pessoas com o rosto descoberto podem entrar. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma filtragem dessas pessoas. Nós vamos retirar aquelas que não podem entrar. Então, todos aqueles dados que não são importantes, nós vamos retirar para poder analisar aquelas pessoas que podem entrar. Isso que é abstração, então, é a filtragem de dados para ignorar aquilo que não é necessário, certo? E por último, o último pilar é o pensamento algorítmico. Ainda que a palavra algoritmo seja mais usado no contexto computacional, esse pensamento, ele corresponde à criação de passos e soluções para alcançar um objetivo específico, para qualquer problema, de ordem matemática ou não. Ou seja, é um conjunto de passos, de etapas para solucionar um problema. Um exemplo que nós trouxemos na matemática é uma operação de adição, em que é possível identificar uma sequência de passos necessários para atingir o resultado esperado. Então, o que acontece com esse algoritmo da adição? A gente sabe, nós temos ali duas parcelas, o 13 e o 28. Então, nesse caso, como se faz a conta de mais? Você coloca uma parcela sobre a outra, passa um traço, e daí você começa sempre pela unidade. Então, você vai somar as unidades. Se o resultado
tiver 2 algarismos, o da dezena vai subir na reserva da dezena, depois você vai somar toda a dezena para achar o resultado. Viu que existem passos para você resolver a conta de adição? Isso acontece na de subtração, divisão, multiplicação, enfim. Então, nós trouxemos esse exemplo da conta de mais. O que que é o pensamento algorítmico? O que que é o algoritmo? Ele é um conjunto de passos, um conjunto de etapas para solucionar alguma coisa que eu precise, certo? Então, já que estamos falando de matemática e de pensamento computacional, a minha pergunta agora é: como que eles se relacionam? Como que a matemática se relaciona ao pensamento computacional? Isso nós vamos descobrir na próxima aula. Te vejo lá.